Então, iniciamos falando o que é acessibilidade, né? A acessibilidade é a possibilidade de acessar um lugar, um serviço, um produto, uma informação de forma segura e autônoma. O que quer dizer autônoma? Sem nenhum tipo de barreira. Eu posso fazer sem precisar da ajuda de ninguém, né? E que possa beneficiar a todas as pessoas. A todas as pessoas, vamos pensar esse leque que eu comentei aí no início da minha fala agora. E para ver esse tipo de acessibilidade, né, de forma legal, com qualidade, nós devemos pensar sempre em projetos com um desenho universal. E continuando, quais são os tipos de acessibilidade? São vários tipos. Um deles é a acessibilidade atitudinal. Tá? Importante também, né? Eu, como professora, não consigo deixar passar algumas liçõezinhas aí, oportunidades de passar algumas dicas, algumas lições. É importante quando a gente fala de acessibilidade, de inclusão, na verdade, é muito comum você ouvir as pessoas falando sobre esses assuntos, sempre salientando, como eu falei, o lado negativo, falando sobre barreiras atitudinais, falando sobre barreiras arquitetônicas. E o ideal para que a gente pense e exercite um desenvolvimento da inclusão real mesmo, de fato, para a nossa vida, enquanto ser humano, enquanto profissional, enfim, enquanto família, né? O ideal é que a gente conduza sempre o nosso pensamento para o lado positivo, ou seja, em vez de pensar barreiras, o que impede, o que não permite, o que dificulta, vamos tentar construir a nossa fala do lado positivo. É o que dá acesso, o que é legal, o que eu gostaria que fosse se eu estivesse naquela situação. Então, sempre manter tanto a minha fala, o meu discurso, a minha atitude, o meu olhar para as coisas positivas da acessibilidade. Então, aqui nós vamos falar de acessibilidade atitudinal e não dar o nome, percebam, barreira atitudinal, porque aí eu estaria reforçando o lado negativo desse assunto. Mesmo que na minha fala eu vá falar de barreiras, tá? Mas eu não preciso ficar batendo nessa tecla e é o que acaba ficando na cabeça da gente, o que não pode, o que não deve, o que não dá, o que não consegue. Espero que tenha ficado claro o que eu estou tentando falar. Então, acessibilidade atitudinal diz respeito ao meu comportamento, né? Sem o preconceito, sem estereótipos, sem estigmas, sem discriminação. Então, eu procurar olhar, ter atitudes com acessibilidade. Então, a partir do momento que eu acabo desenvolvendo atitudes e serviços e produtos com barreiras atitudinais, o resultado disso é inibir, é coibir, é oprimir, é desencorajar, é restringir a outra pessoa. E isso não é legal. Tanto a pessoa numa atitude, num serviço ou num ambiente. Então, as barreiras atitudinais, como o próprio Paulo Marx falou, né, na live há 2 semanas ou 3 semanas atrás, são alguns exemplos, são os viés inconscientes, né, que temos como termos e comportamentos racistas, homofóbicos, capacitistas, de medo do diferente, né? Então, cuidado com a falsa ideia de inclusão, tá? Cuidado com a piedade também em relação a outra pessoa, que é uma questão atitudinal, né? De eu entender que eu estou acolhendo aquela pessoa, mas assim, coitadinho, isso não é interessante, então vamos exercitar o nosso pensamento em relação a isso. Uma outra questão é a superproteção, a supervalorização, né? A fala que a gente costuma, que é muito comum, né? A gente não, é muito comum de escutar, é assim, nossa, ele é cego, mas olha só, ele é cego e consegue mexer no computador. E ele é cego.
né? Então, assim, ué, porque ele é cego, ele não consegue mexer no computador, né? Tem uma outra, eu dou bastante exemplo com cegos, porque vocês viram que na minha experiência, formação, eu convivo muito, eu convivo até hoje, né? Eu sou madrinha de casamento de ex-aluno meu, sou madrinha de formatura, enfim, eu convivo muito com eles, e é muito comum eles passarem por essas questões, né? Eu tenho, durante um tempo, uma pessoa que arrumava o meu computador que era cego, cego de nascimento, né? Cego congênito, que a gente fala. E ele arrumava o meu computador tranquilamente, sem problema nenhum. Tá? Então, assim, essas questões são muito importantes da gente ter em mente. Então, eu vou trazer o primeiro case aí, né? Que não é um case tão de sucesso assim, mas que vamos aproveitar o case para o nosso aprendizado, e isso é na área da segurança, tá? É um case na área, eu procurei trazer a maior parte dos cases na área de segurança para contemplar aqui, então, o pessoal aí do legado, do programa Legado. Então, nós temos um caso que aconteceu em 2021, ou seja, não é uma coisa tão antiga, não, né? Aconteceu ontem, vamos dizer assim, menos de um ano, porque foi em maio de 2021, onde uma empresa foi, por meio do Tribunal Superior do Trabalho, né, condenada a pagar uma indenização de R$ 100 mil para um empregado que é uma pessoa com deficiência intelectual, e foi condenada por um assédio, e assédio por parte dos funcionários da equipe de segurança desta empresa, ok? Então, prestem atenção, pessoal aí da equipe de segurança que gosta de fazer brincadeirinhas, fala, pô, eu só estou brincando, eu só estou tirando um sarro. E isso é muito sério, porque você está tendo comportamentos que não é adequado para a função que você está exercendo e de respeito para o outro ser humano, ok? Você não lida com coisas, você lida com pessoas. Então, as ofensas eram baseadas na condição de saúde deste outro empregado em questão que tinha deficiência, que tem a deficiência intelectual, né? Ele não morreu, ele tem, e foi agora recente. E foi condenado, a empresa foi condenada por assédio moral. As ofensas foram baseadas, então, nessa condição, e eu vou ler aqui, né, o relato para pegar mais informações específicas, que diz que esse funcionário ele foi contratado na cota de PCD, tá? O funcionário, a vítima, na cota de PCD, para ser carregador de carrinhos. E ele também acabava limpando banheiros, descarregava produtos e capinava o jardim ao redor desta empresa, ok? Na reclamação trabalhista, relatou que era alvo de constante agressões verbais e psicológicas por parte da equipe de segurança desta empresa. E ele pediu a rescisão indireta do contrato de trabalho por falta grave do empregador e indenização por danos morais. Qual era o relato dele? 2 seguranças chamavam-no de maluco e retardado. Focavam nele nas filmagens com as câmeras de monitoramento para fazer zombaria e utilizavam aparelhos de comunicação em volume alto para que o chefe da segurança e os demais seguranças e o próprio funcionário em questão, a vítima, escutasse as agressões que eles faziam. Enfim, gente, a empresa teve que pagar R$ 100 mil, ok? Então, assim, é sério, não é brincadeira, né? Então, prestem atenção, esse é apenas um caso. O outro caso foi a falta de política de inclusão na empresa. Isso aconteceu em 2019, tá? Então, a empresa foi multada em 11 milhões e 300, 11,3 milhões de reais de danos coletivos por discriminação contra a pessoa com deficiência, tá? Pelo Ministério de Trabalho de Barueri.
Isso aconteceu aqui, em São Paulo. E antes disso, né, a Justiça pediu para essa empresa aceitar um termo de ajuste de conduta e a empresa se recusou a assinar o documento. E, enfim, um caso de homofobia que aconteceu em 2019 também, e a empresa foi condenada por 30 mil por danos a um funcionário que também sofreu bullying por ser chamado de viadinho, de gay, de voz fina, né? Então, o funcionário procurou o chefe do RH e o chefe do RH não tomou providência nenhuma e a empresa foi autuada porque, segundo todo o processo, as testemunhas, foi constatado que a empresa não tomou nenhuma providência em relação a atitudes enérgicas. Agora, vamos falar um caso bom? Né? Eu falei aí os casos mais ou menos. Vamos falar um caso bom e na segurança? Ok, um jovem, né, em 2016, sofreu um acidente de carro e que causou uma perda, uma sequela de monoparesia, ou seja, com a perda de movimentos de mão do lado esquerdo. Esse profissional é um R2, ou o que significa um R2? Ele é um profissional, um segundo-tenente do Exército, né? E um profissional da segurança desde 2008, e ele sofreu o acidente em 2016. Então, foi difícil para ele a conquista, ele contou, um contato meu, né, que eu tenho, desenvolvi aí uma amizade com ele, e ele até me autorizou a falar quem era, que é o Nico, que está aí, né? O meu marido acabou de avisar que o Nicodemos está aí na live participando. Então, é o caso dele, e que na Coca-Cola FENSA ele encontrou uma empresa inclusiva. Então, parabéns aí para a empresa Coca-Cola, né? Onde no próprio processo, já desde o processo seletivo, não colocaram empecilho nenhum, enxergaram ele com todo o potencial, trataram com todo o respeito, como qualquer outro profissional que estava ali passando pelo processo seletivo, e ele na empresa foi coordenador de proteção integral e depois promovido a especialista de proteção integral, fazia gestão de 13 unidades e planta produtiva do local, era responsável por treinamentos e capacitações de empresas de segurança dessa Coca-Cola. Agora, me digam uma coisa, a única adaptação que ele precisou, ele é uma pessoa legalmente com deficiência, ok? Mas ele conseguiu desenvolver e consegue até hoje desenvolver a única adaptação, porque ele se reabilitou a utilizar a outra mão, tá? E a única adaptação que ele necessita para desenvolver a tarefa dele é um carro automático, é um carro adaptado devido à mudança no campo de observação da perda do movimento da mão esquerda. Então, assim, grata, Nico, pela sua disponibilidade em colaborar aqui com a pesquisa, em autorizar a falar da sua história. Você, parabéns. Hoje você está em outra empresa também desenvolvendo função sem problema nenhum. E é isso aí. Então, são alguns exemplos. Bom, então vamos para a segunda acessibilidade, que é a acessibilidade arquitetônica, que a gente escuta falar mais, né? Que é a questão da adequação dos espaços e a extinção de barreiras, pensando da questão física e ambiental, né? Então, temos aí a ABNT, que é da Associação Brasileira das Normas Técnicas, que é a NBR 9050. A NBR é a norma brasileira que foi criada em 2004 e atualizada agora em 2020. E ela orienta diversas adaptações. Lembra que eu falei que quando a gente pensa em fazer uma reforma, adaptar uma coisa para ficar acessível, não é para fazer da cabeça, existem várias leis, várias diretrizes. A ABNT 9050, como é mais conhecida, é a que deve ser, então, utilizada quando a gente pensa em acessibilidade arquitetônica, de espaço físico e tudo mais. Agora, um case em relação à acessibilidade arquitetônica, que eu acabei de falar. É um caso de uma família, né, de amigos meus, onde a mãe,
estou falando da família, porque tem 2 filhos, onde a mãe é uma pessoa com deficiência visual, ela atualmente está cega, e eles foram para um restaurante, decidiram ir num restaurante e pararam na vaga específica para a pessoa com deficiência. Só que o segurança do estacionamento disse: opa, aqui não, aí você não é cadeirante, então por que você quer parar aqui? Não, aqui você não vai parar. E não tirou nenhum cone para que eles pudessem parar o carro. E ela tentou explicar, o marido dela tentou explicar, não, mas eu tenho direito perante a lei de utilizar essa vaga. E o cara, não, porque eu tenho orientação só para cadeirante. E, gente, a vaga não é só para cadeirante. E não é só porque a gente tem na cabeça que é dessa forma. Não, existe uma legislação para vaga de estacionamento. Então, olha como é importante os cursos de formação dos profissionais, né, que cuidam dessa área, prestigiar, cuidar para que esses funcionários, né, na hora da sua formação, da sua capacitação, tenham acesso a essas informações, entendam que na Constituição Federal está ali posto, na Resolução 302/8, na 304/08, estão ali do CONTRAN, estão ali falando que deficientes físicos com dificuldade de locomoção e pessoas com deficiência visual estão contempladas na lei e têm direito ao estacionamento para vagas, né, ali para estacionar o seu carro. Vocês sabiam disso? Que a pessoa com deficiência visual também está contemplada na lei e tem direito de utilizar a vaga para a pessoa com deficiência? Existe uma diferença aí, gente. O idoso, né, gestante é uma vaga. O pessoal de mobilidade reduzida, deficiência física, deficiência visual, é outra vaga. O que tem o cartãozinho, né, para estacionamento, alguns até estão contemplados, dependendo da lei municipal vigente ali de cada município, até as outras deficiências também estão contempladas nessa vaga. Né? Então, é importante que o profissional que atua ali nessa questão, que não necessariamente eu estou falando do profissional da segurança pública, que eu estou falando de um estabelecimento, um estacionamento privado, de um restaurante, ok? Mas aí, dando continuidade, vamos falar da acessibilidade comunicacional e, como exemplo, o legado da segurança está aqui, dando um baita de um exemplo, tendo acessibilidade em Libras, que é uma acessibilidade comunicacional que está proporcionando para as pessoas surdas. Então, é um exemplo muito pertinente neste momento. E temos aí a questão do braille, a questão da audiodescrição, quer dizer, tudo que seja para dar condições da informação ser prestada de forma correta. Então, um exemplo que eu trago aí é do Magazine Luiza e da Natura, por exemplo, que tem as embalagens em braille. A Magazine Luiza oferece curso em Libras para os funcionários ouvintes. Gente, o termo ouvinte, o termo vidente, ok? Não tem problema nenhum. Vidente não é aquele que vê o futuro, que põe carta na mesa. Não, vidente é a pessoa que tem a condição de enxergar. Então, o ouvinte é de escutar. Né? Então, o funcionário ouvinte, ele tem disponível ali fazer um curso de Libras para haver a comunicação com qualidade, tanto com os funcionários da empresa, quanto para atender os clientes com qualidade. Né? Temos vou dar uma acelerada, tá? Temos a acessibilidade metodológica, né, que diz respeito à questão de metodologias de ensino, de treinamento, de capacitação. Então, olha aí também a gente trazendo para questões de uma empresa, né? As empresas hoje precisam ter esse olhar que é importante investir em formas de acessibilidade, de um treinamento corporativo acessível a todas as pessoas. Então, existem hoje um engajamento para pensar diversas técnicas, né, de games, de realidades virtuais e tal. Pessoal, pense também na questão da acessibilidade comunicacional,
né? Como que, se eu vou usar um vídeo, o vídeo é acessível a todas as pessoas, se eu vou usar um espaço, ele tem uma acústica adequada para que todos possam escutar, não estamos falando só, por exemplo, da pessoa que não enxerga escutar com qualidade, mas de todas as pessoas escutarem com qualidade, né? Enfim, temos aí uma pesquisa realizada recentemente, que diz que pessoas com deficiência em empresas triplicará até 2023 o número dessas pessoas em empresas. Da mesma forma, as pessoas, né, com idades mais avançadas também tende a aumentar, porque a nossa realidade é para isso acontecer. Então, assim, sua empresa está preparada? A empresa que você trabalha está preparada? Então, pense, e temos aí diversos equipamentos que podem auxiliar em relação a isso, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas vou passar reto, senão a gente não consegue terminar esse assunto hoje. Acessibilidade instrumental. Então, também falei, né, dos utensílios, das ferramentas de trabalho. Então, se eu trabalho ali com uma questão, por exemplo, de computadores, né, de internet, como é que eu utilizo um equipamento acessível à pessoa cega, por exemplo. Então, eu tenho um software de NVDA, que é uma plataforma para leitura de tela, para ler os documentos de Windows, né? Então, desde planilhas, Word, enfim, chama-se NVDA. O scanner com voz, então eu tenho lá um documento, um livro, uma cartilha, um manual que a pessoa precisa acessar, eu tenho um scanner que transforma, né, em áudio aquele material. Então, são alguns equipamentos, algumas questões, alguns instrumentos que são interessantes para permitir, então, que todos acessem e consigam executar, no caso, quando a gente pensa em mercado de trabalho. Acessibilidade programática. Então, assim, todas as normas e regimentos da minha empresa respeitam e atendem o público-alvo da diversidade, né? A empresa que ignora as movimentações da sociedade ficam para trás em qualquer mercado. Então, é importante se ter toda essa visão, questionar, por exemplo, né, a questão dos valores da minha organização, né? Então, o que temos como valores na nossa empresa? Ou o que temos como cultura da nossa empresa? Porque não adianta eu atender a questão de cotas, né, atender a questão da diversidade, mas se os meus funcionários não estão sendo trabalhados nesse sentido, se o meu ambiente não é preparado para isso, a cultura não é específica para esse tipo de coisa. Então, eu contrato de manhã o funcionário, no final do expediente, eu estou com uma situação ali bem complexa, porque eu não tenho ambiente e o pessoal e equipamentos e tudo mais preparado para isso. E, por último, acessibilidade natural, que não é muito, né, para questão empresarial, mas eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, por exemplo, ficou ótimo, né? Um exemplo das cadeiras anfíbias para a praia. Então, as pessoas com mobilidade reduzida, existem já diversas cidades do litoral, que existe, então, a questão, no caso, por exemplo, a areia, né? É um fator de dificuldade para a pessoa com mobilidade reduzida chegar à água do mar. E existe, então, a acessibilidade que permite acessar as questões naturais aí, né? A extinção de barreiras da própria natureza, por exemplo. Os meus contatos, eu até escrevi para ver se fica mais fácil de ver. Vocês que estão vendo a telinha, dá para ver aí? Perfeito. Ficou perfeito. Então vamos lá. Vou falar para o pessoal com deficiência visual, né? Meu WhatsApp é 11, o DDD 941485047, e minhas redes sociais, LinkedIn, @Roberta Moretti S Padula, com 2 L's, e no Instagram, @Olhares Especiais Inclusão. Tira um print da tela aí, pessoal, se estiver aparecendo direitinho,
porque o nome, às vezes, do arroba é complicado juntar tudo. Tiraram? É isso aí. Então, estou à disposição, entre em contato, ok? No WhatsApp, eu sempre que posso lá, eu estou respondendo o pessoal, tá? Eu quero conhecer vocês e estou à disposição. É isso aí. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Podia deixar o contato do Márcio também, né? Fale aí, Márcio, o contato. 953360789. DDD 11. 11. Ok. E na sua rede social, seu Instagram?